Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. Nesta edição do Opinião e Debate, nós conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Miguel Júnior, aqui no gabinete do vereador. Nós vamos falar sobre reeleição para a presidência da Câmara, para a mesa diretora. Vamos falar sobre a realização do concurso público na Câmara Municipal e vamos falar também sobre alguns projetos importantes que tramitam na casa. Miguel, muito obrigada pela sua participação aqui no Web Clarim. Ana Paula, eu que agradeço, tenho tido ótimas informações sobre o programa, né? Tem tido uma audiência muito grande, muita gente acessando. E é a modalidade atual de mídia que existe no mundo, né? A internet, onde as pessoas têm acesso a todo momento, porque está de frente ao computador, está no telefone. Então é muito bacana, desejo sucesso para você, estou torcendo pelo Clarim Net, né? Web TV, e que a gente possa estar sempre juntos aí, ajudando a divulgar as coisas da cidade, as coisas do mundo, as coisas do país, para a população, principalmente para os seus leitores e ouvintes, que são muitos, né? Obrigada, Miguel. Nada. Eu gostaria de começar esse bate-papo falando sobre a possibilidade da sua reeleição à presidência da Câmara Municipal. Né? Houve a votação na reunião ordinária desta terça-feira, em que o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade, por 2 votações, inclusive, né? Ou seja, todos os vereadores concordam que o presidente da Câmara Municipal tem direito a ser reeleito para mais um mandato consecutivo, e isso influencia bastante nessa disputa, né? Que a gente sabe que em dezembro agora a gente tem eleição para a mesa diretora. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Como foi possível né, obter esse consenso em torno da possibilidade de reeleição? Na verdade, Ana Paula, foi uma coisa assim meio que natural, a coisa vai fluindo naturalmente. Eu estava aqui terça-feira retrasada na minha sala, o Alexandre dos Irmãos Paulo, que foi o autor do projeto, da proposição, chegou na minha sala e falou: eu vou propor a reeleição para a presidência da Câmara. Aí eu ponderei com ele, falei: Alexandre, você acha que a gente não estaria atropelando os nossos companheiros de primeira hora, que também são postulantes? Miguel, eu não estou propondo a sua reeleição, eu estou propondo que na Câmara de Araxá, a mesa diretora, ou o presidente, ou algum dos membros da mesa diretora possa ser reeleito. Isso não é só para você, é da agora para frente. Porque eu entendo que como o presidente, o prefeito, o governador pode ser reeleito, o presidente da Câmara também pode. Falei: vamos conversar. Ele falou: não, eu estou definido, eu vou decidido, eu vou apresentar. Falei: olha, que a minha preocupação sempre, Ana Paula, aqui dentro, é a gente manter o colegiado o máximo possível unido, não criar conflitos, porque aqui, poxa, são todos iguais, todos têm os mesmos direitos, todos são vereadores, ninguém aqui é mais importante do que o outro. Então a gente tem que respeitar e ter muito essa sensatez. Aí ele articulou lá no plenário e chegou para mim na mesa e falou: vou apresentar e você vai ter uma surpresa. Nós vamos apresentar, vai ser por unanimidade. Falei: Alexandre, que bom. Se assim for, eu fico aliviado por as pessoas não acharem que eu estou tramando ou criar uma certa antipatia ou uma falta de ética, qualquer sentimento nesse sentido com meus companheiros. E assim foi. Bem, o que eu entendo disso, Ana Paula, é que os vereadores que estão postulando a eleição têm o direito e estão correndo atrás. Se algum deles se viabilizarem, eu tenho um compromisso moral de apoiar aquele que se viabilizar. Ô Miguel, quantos hoje estão pleiteando? Olha, nós temos o Fabiano Santos Cunha, nós temos o Juninho da farmácia, nós temos o Sargento Hamilton, que a priori já se posicionaram. E o Hamilton mais incisivamente. Inclusive na reunião da Câmara, na última reunião, ele se manifestou publicamente, que é candidato e etc. Mas você é um fortíssimo concorrente, até porque está no cargo. Né? O fato deles já terem concordado com a possibilidade de você ser reeleito não significa que eles também estão pensando nessa possibilidade de abrir mão? Com certeza. Acho que, na verdade, Ana Paula, eles colocaram essa possibilidade dando uma outra via, uma terceira via ou uma segunda via, caso o projeto deles, que é legítimo, que é natural, que é de direito, não se viabilize. Caso não se viabilize, eles não teriam um plano B. Por quê? Se o plano B fosse eu, no pensamento deles, eu não poderia, porque a lei orgânica não permitia isso.
Então, como plano B, o que eles teriam que fazer? Deixar a porta aberta. Que caso amanhã, lá para novembro, dezembro, não consigam os números suficientes de votos para se elegerem, mas o Miguel, num consenso, possa conseguir, para não haver uma ruptura, não haver uma briga, um desentendimento entre o colegiado, e rachar todo mundo e brigar, essa é a minha leitura acerca do que eu acho que passa pela cabeça dos meus companheiros. Então, eu posso ser a salvação da lavoura nesse sentido, né? Posso ser o ponto de consenso. Bem, mas eles não perderam a esperança de se viabilizarem. O Hamilton está pedindo voto, conta com meu apoio. O Fabiano está pedindo voto, conta com meu apoio. O Juninho está pedindo voto, conta com meu apoio. E eu disse a todos eles, da mesma forma que eu prestigio um e gosto de um, eu gosto do outro, porque todos foram decisivos e fundamentais na minha eleição. Então, não me peçam, por favor... E dessa vez você vai contar também, caso seja reeleito, até com o apoio da oposição. Porque na verdade, Ana Paula, eu não fiz um governo aqui de panela, eu não fiz um governo de retaliação, eu não fiz um governo de privilegiar um ou outro. Eu fiz um governo para que o Legislativo de Araxá pudesse resgatar a sua credibilidade, para que os vereadores todos tivessem espaço. Eu tenho a consciência de que aqui ninguém é melhor do que ninguém, que todos têm o mesmo direito. Eu brinco sempre numa gíria, que aqui é uma tribo que não tem índios, só tem caciques. Miguel, outra coisa, aliás, mudando de assunto para a gente aproveitar ao máximo aqui esses minutos, sobre o concurso público na Câmara, essas mudanças administrativas também são importantes e influenciam, inclusive, nessa decisão. Fala sobre isso. Ana Paula, você tocou num ponto fundamental. A responsabilidade do presidente da Câmara hoje é grande demais, né? Muito diferente de alguns anos atrás, quando a gente foi presidente de Câmara. Hoje nós temos tudo em tempo real para as pessoas acompanharem o trabalho da Câmara, no portal da transparência. Qualquer cidadão pode vir aqui ter acesso ao que se gasta de café, ao que se gasta de informática, ao que se gasta de imprensa, ao que se gasta de tudo aqui, de folha de pagamento, de salário de funcionários. Qualquer processo que você fizer aqui de licitação, de compra ou qualquer coisa, tudo é público e, além de tudo, hoje existe um acompanhamento criterioso do Ministério Público e do Tribunal de Contas em tempo real. Porque tudo que se faz aqui manda em tempo real para o Tribunal de Contas. O Tribunal não mais vem aqui acompanhar e fazer um levantamento temporário. Ele já tem tempo real. A movimentação, as notas, os empenhos, os cheques. Então acompanha tudo, as licitações. Então mudou-se demais isso tudo. Então, olha só como é que é a responsabilidade de quem está à frente do Poder Legislativo, que tem uma receita grande, que tem um número de funcionários grande, que tem uma movimentação enorme. Se não tiver muito cuidado, a gente é alvo de processos, de uma série de problemas que você bem sabe que o homem que está na vida pública, principalmente o gestor, está sujeito. Então, os próprios postulantes à presidência da Câmara acompanharam nosso martírio no ano passado, a nossa peleja, que foi de todo mundo, cortar na própria carne, sofreram uma série de coisas para a gente poder se adequar a uma transição de 10 para 15 vereadores, de algumas adaptações que nós tivemos que fazer. Então, os vereadores têm consciência disso. Então, a questão da gente ter equacionado a Câmara, equilibrado, não que ela tivesse desequilibrada, mas pelo novo momento que ela passou a viver. De dia 31 para o dia 1º, mudou 50% a realidade da Câmara. E a gente tem que entrar e se adequar a isso em tempo recorde e não deixar a Câmara sofrer um hiato e um problema com isso, mostrou para os vereadores que a gente tem os pés no chão, que o trabalho que nós estamos fazendo com a parceria deles e com o apoio deles tem sido responsável, a Câmara não tem tido dificuldade. Aqui nada é em excesso, mas não falta nada, está tudo dentro de um limite coerente de ética, de respeito. Então, isso pesa também, acredito eu. E o concurso, como é que é acredito eu que essa questão pesa também para o entendimento em torno da gente. Caso não haja o entendimento dos vereadores, porque se está dando certo, vamos continuar. Perfeito. Tem o concurso público. Para terminar todas essas ações. Porque está em andamento. É um processo em construção, uma transição. E ela continuará e muito mais intensa agora, depois do concurso. Exatamente. Porque vão ter demissões, vão ter rescisões de contratos com terceirizada, vai ter posse. Então vai ter que haver toda uma reestruturação aqui no Legislativo. A gente está muito plugado com tudo isso, porque a gente ajudou a construir essa obra, está pondo um tijolinho dia a dia nessa construção. Então,
você também pegar um barco, um bonde andando, e ter que participar disso assim meio que, de repente, é complicado. Então, tudo isso eu tenho procurado conversar com os vereadores. Passo tudo para eles, passo a passo, o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo, como é que está a realidade. Eles também são muito curiosos nesse sentido, e eu acho isso ótimo, que dá legitimidade, dá transparência, não dá fofoca, não dá diz que me diz, tem mal entendido. Então o concurso, Ana Paula, está aí, é uma realidade. Ele acontece agora dia 12 de outubro, vai ser lá no prédio do Uniaraxá, que foi locado para isso, porque são 2.028 inscrições, então tinha que ser uma estrutura grande. A empresa que vai fazer o concurso, segundo o conselho aqui da Câmara que gere o concurso, que é uma equipe de estáveis, me disse que é um número X limitado de alunos por sala, para ficar fácil a fiscalização, o acompanhamento, a aplicação das provas. Então, tudo isso está sendo feito, a logística para o concurso. Quando que você imagina que efetivamente esses novos servidores da Câmara, agora concursados, vão estar efetivamente trabalhando, encerrando esse... Ana Paula, vai ser a partir do ano que vem. Porque a própria legislação eleitoral proíbe a posse dessas pessoas no ano eleitoral, como certo. Também proíbe uma série de outras questões. Então, as pessoas saberão quais são os aprovados esse ano ainda, mas a posse será a partir do término do pleito eleitoral, que acontece, se não me engano, 180 dias antes da eleição e 180 dias depois, ou 120 dias depois, algo assim. Então, temos que cumprir esse prazo, para não dar nenhum processo, não dar nenhuma impugnação, né? Então, a posse será dada no ano que vem aos 38 cargos que estão disponíveis. Perfeito. Bem, as provas, só é uma informação que eu acho que é importante citar. As provas acontecerão no Uniaraxá, dia 12. Os portões estarão abertos a partir das 8 horas e 30 minutos. As provas acontecerão a partir das 9 horas da manhã e vão até as 12 horas. Para todo mundo, para as 2.028 pessoas, não terão turnos diferentes, acontecerá no mesmo horário, no mesmo ambiente. 2.028 pessoas para 38 vagas. Para 38 vagas. A pessoa tem que levar um documento de identidade com foto que identifique ou a carteira de trabalho, ou a carteira de motorista, ou a carteira de identidade, para que não haja nenhum tipo de dúvida de que aquele é mesmo o inscrito. A pessoa tem que levar um lápis, uma caneta azul ou preta e uma borracha, porque isso não será fornecido. Será fornecida a prova, o gabarito, a parte material, mas essa parte pessoal, que é o documento da pessoa, e a caneta, o lápis e a borracha, terá que ser... Miguel, qual o cargo mais disputado? Ana Paula, são 2.028 as inscrições. Engraçado, para recepcionista da Câmara, ontem o pessoal me passou aqui, tem 300 postulações para 3 vagas. Para o jurídico da Câmara, acho que tem 100 e tantas... 100 por vaga. Tem 100 e tantas postulações. Para serviços gerais, tem... Então, a concorrência é forte. A concorrência é grande. Vamos mudar de assunto de novo. Vamos lá. Vamos falar sobre os projetos em tramitação, em especial que eu acho que, 3, aliás, que mexem demais com a cidade, que são do CDL, da CIA, do SEBRAE, com o apoio do Poder Executivo, e eles vieram aqui, inclusive, pedir o apoio do Poder Legislativo, que transforma a região central da cidade. Você participou dessa discussão o tempo todo. Vamos fechar com a importância desses projetos e a perspectiva de serem realmente apreciados e aprovados ou não pela Câmara Municipal. Ana Paula, eu acho os projetos importantíssimos, como os vereadores também acham. Isso ficou assim, claro, é notório esse sentimento dos vereadores. E existe uma preocupação também, porque toda mudança gera um conflito, né? Seja ela qual for. E quando a gente fala em mexer com aquelas pessoas que estão ali no calçadão, por exemplo, uns ambulantes, sem dar para eles um plano B, uma alternativa de sobrevida, ou seja, nós vamos levar para vocês para um outro lugar, porque aqui no calçadão polui, obstrui, impede o fluxo, seja qual for a nossa argumentação, nós temos que dar uma contraproposta, mas nós vamos levar vocês também para um outro lugar, onde vocês terão a logística, terão banheiro, serão vistos e poderão também ter os clientes de vocês ali comprando. Então, essa preocupação existe.
Nós estamos, então, nesse momento agora, estudando essa questão de reformular o centro da cidade. Que ainda polemiza. É o mais divergente, porque mexe com vidas humanas, com pais de família, com mães de família, com renda. Mas deixando bem claro que essa preocupação são com os ambulantes tradicionais, Sim. Na verdade, aquelas pessoas que... Tem os flutuantes, né? Que aparecem vez ou outra, vêm de outros estados, de outros municípios e montam a tenda aqui como ciganos e depois vão embora. Não, aqueles que estão aí, né? Que já na são informalidade, conhecidos da população. Mas que poderiam, com o apoio da gente, cair na formalidade, como um microempreendedor, com o apoio do CDL, com o apoio da CIA, do poder público. Então é isso que a gente está pensando para eles. Okay. Né? Não é penalizar ninguém. Agora os projetos são importantes. O centro da cidade precisa, realmente, ali é a artéria principal, ali é a horta da cidade, né? Onde está o comércio, os bancos. Ali tem que ser um lugar de fluxo rápido, de fluxo ágil. Atrativo, né? Sabe? Gostoso, aprazível. Tudo isso numa cidade que também é turística. Então tem que se pensar realmente com carinho nisso. O CDL está fazendo isso, a CIA está fazendo, o SEBRAE está apoiando de forma profissional, técnica, e ninguém melhor do que eles com o know-how que eles têm. Então a coisa é séria, Miguel, e em relação a outros projetos que estão na casa? Como é que está o andamento da pauta? Às vezes a própria imprensa cobra, isso. Né? Alguns projetos tramitam durante muito tempo aqui e isso cria uma expectativa. Como é que está a pauta da Câmara? Ana Paula, eu te falo sem medo de estar cometendo injustiça. O que está parado na Câmara são projetos que faltam informações. Porque se elas tivessem vindo, elas já teriam sido aprovadas. Eu não sei o que às vezes acontece no Executivo. E aqui eu não falo Executivo ou prefeito. Eu sei que muitas coisas nascem no jurídico, nascem no secretário ou na equipe técnica da secretaria. Que os projetos vêm incompletos, às vezes faltando documentos, faltando certidões, faltando definições, plano de trabalho, plano de custo. Isso chega aqui e o vereador quer saber para dar uma resposta para a sociedade, para não votar inseguro, para não ser cobrado depois, ou mesmo porque o Ministério Público nos vigia, nos cobra muito do que nós fazemos. Às vezes falta um documento, a gente solicita lá no Executivo e não chega. Cobra-se uma vez, ratifica-se a cobrança, 3, 4 e não vem. Miguel, por outro lado, o Executivo também alega que tem existido uma interferência da Câmara Municipal na competência do Executivo. Eu vou citar um projeto recente, por exemplo, que é essa questão, que um projeto que foi aprovado da diminuição da carga horária. Né? Não que o Executivo vá ou não sancionar. A questão é o seguinte, eu sinto que essa disputa entre o que é competência do Executivo e é competência da Câmara Municipal também tem criado muita polêmica e dificultado. Finalizando a questão primeiro, eu acho que os projetos que estão parados, todos eles, que diz respeito ao CRAS e ao CREAS, faltam informações, tanto que o líder de governo ontem, consciente disso e sabedor disso, pediu que a gente convoque aqui os secretários, as pastas afins, para que eles possam explicar os projetos, se quer que eles sejam votados, que subsidiem os vereadores. Isso já podia ter sido feito há muito tempo. Ou então tirem os projetos. O próprio líder do governo fez isso ontem, no microfone, publicamente. Então, está claro que não é a Câmara nesse sentido. Quanto à questão de alguns projetos, esse mais recente, pontualmente, veio do Executivo. Quem o apresentou foi o pastor Moacir, que é um vereador da base de governo. No meu entendimento, do nosso jurídico aqui da casa e dos vereadores no plenário, e foi votado por unanimidade, inclusive pelo líder do governo e os outros demais membros. Significava para a gente que esse projeto tinha a bênção do Executivo. Entendi. Tinha a concordância do jurídico de lá, tinha passado por um crivo lá. Não. O vereador Pastor Moacir fez com a maior boa fé, e eu o conheço, tenho certeza, porque eu conversei com ele. Mostrou para o executivo de lá, eles olharam com vistas grossas, disseram para ele, tá beleza, manda bala, tá tudo ok. Ele veio, apresentou, a Câmara jamais vai votar contra qualquer benefício para o servidor, votou o projeto. Depois o secretário da Educação detectou algumas coisas, foi questionar o jurídico, aí desencadeou um processo de
competência de incompetência, se pode ou não pode. Olha, mas olha uma falha gritante, se o projeto chega aqui, trazido pela base de governo, se fosse um vereador, entre aspas, considerado de oposição, poderia se falar, isso foi uma armadilha, isso foi uma armação. Mas o projeto veio por uma pessoa que é até suplente e hoje ocupa uma vaga e está fazendo um mandato muito bacana, que é uma pessoa séria. Então vamos partir para outro exemplo da eleição direta do Sargento Hamilton. Tá. Esse projeto é de autoria do vereador Sargento Hamilton. Ele não tem a assinatura de mais outros vereadores. Tá? Então, eu te digo, aquilo é dele, é do trabalho dele. Então, fomos até pegos de surpresa, porque já existe todo um discurso. Aí cabe o jurídico da Câmara dizer se é competência ou não do vereador. Justamente. Esse projeto, como chegou ontem com uma surpresa para todos nós, porque esse assunto já vem sendo conversado, mas eu também não quero interferir no trabalho do vereador, porque ele é dono do mandato dele. O que acontece? Está agora na competência do jurídico analisar se está correto constitucionalmente, legalmente. Se não, devolve então para a comissão e aí a Câmara vai ter um balizamento. Olha, não pode, não é competência do vereador. Pode, é competência do vereador. Agora, o aspecto político dessa questão, eu não vou entrar nesse mérito, porque o Executivo faz a parte dele, o Legislativo também. Se a Câmara também pode, aí eu acho questão de bom senso. Se os dois podem, e o Hamilton deu o passo primeiro, ele foi mais esperto, ele foi mais habilidoso. Se não pode, se é inconstitucional, se é ilegal, aí que o jurídico da Câmara... Miguel, então, fechando aqui, falta um diálogo, né? Falta uma preparação maior, né, em relação a esses projetos. O líder aqui na Câmara se esforça muito, eu tenho que reconhecer isso. Ele se esforça bastante. Ele conversa com os vereadores, ele tem um bom trânsito com todo mundo, mas tem coisas que vêm de última hora. E tem coisas que aparecem na última hora. E a gente sabe também que o Executivo tem passado por turbulências e turbulências. E que o foco do Executivo hoje não é a gestão da cidade como só, porque ela também se preocupa com questões jurídicas, políticas, processos e uma série de outras questões. Então a gente vê que muitos técnicos ali ficam consumidos, às vezes, não só com a elaboração de projetos de lei, até mesmo com a manutenção e a sustentação do governo. Então isso eu estou te falando porque eu percebo isso claramente. Essa tensão, esse estresse, esse consumir com muitas coisas, deixa às vezes a desejar no foco. Se a pessoa focasse, estivesse lá 100% focada no administrar apenas, talvez os projetos viessem corretos, conversados com todo mundo, talvez tivesse mais tempo de dialogar. Quer dizer que lá na ponta isso prejudica a cidade. Prejudica a cidade. Como um todo. Como um todo. Então, tem um erro acontecendo também na gestão política, porque cabe ao Executivo também vir à Câmara, apresentar os projetos, mas a gente vê que tem projeto que parece que é feito no final da tarde, enviado no outro dia, não está havendo muito um planejamento estratégico, pensado, são insights que vêm assim, ideias que surgem e põe aquilo no papel e manda para cá. Ok. Se preparassem antes o terreno, conversassem, viessem. Pô, nós temos inúmeros instrumentos como o Fórum Comunitário, como a Sala da Presidência que tem as portas abertas para receber todos os secretários e explicarem suas matérias. Então é isso, Ana Paula, que está acontecendo. A realidade é essa. Eu não vejo muito uma picuinha aqui na Câmara, não. Falar que os vereadores querem inviabilizar, querem isso, não. Eu vejo assim uma folgadilha, às vezes, de coisas que chegam de última hora e os vereadores com medo de votar para ver se está legal, se está constitucional, e fica essa insegurança. E ninguém é capaz, lá do Executivo, de nos passar essa segurança para dar a agilidade que às vezes eles querem. Miguel, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que a gente vai ter ainda muitos encontros aqui no nosso Opinião e Debate. Eu espero, Ana Paula, que você também possa ouvir os vereadores, dê essa abertura para eles, porque é importante, você é uma jornalista inteirada, conhece o que faz, e é bom porque aí o vereador e o legislativo têm a oportunidade de expressar de forma clara e objetiva o sentimento, os fatos e os atos do Legislativo. Faça isso com todos nós, com todos os outros, te peço isso, porque você sabe buscar no vereador, no agente político, a função, a responsabilidade, a atribuição, porque você vive Câmara há muitos anos. Quero te parabenizar pelo programa. Obrigada. Vida longa para ele, porque é um canal bacana, importante, e eu, naquilo que eu puder contribuir como político, como amigo, como cidadão,
eu estou aí, né? E espero que a gente daqui uns dias possa voltar a falar sobre coisas boas. Com certeza. Né? Que certamente acontecerão até o final do ano. Muito obrigada. Grande Prazer abraço. é meu. E a gente volta com Opinião e Debate na próxima quinta-feira. Até lá, um abraço para vocês. Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.